De volta ao programa para o terceiro bloco, Tribuna Livre. Eu tenho uma pergunta para o Arceiro aqui, que a gente estende também para o Alex. Nós vivemos um processo de migração que foi na constituição dos projetos de assentamento do governo federal, através do INCRA, vieram aquelas levas, né? A Acrelândia surgiu disso, Guaíra, Sete Quedas, Mundo Novo, aquele pessoal vieram para a região de Acrelândia e foram para a Brasileira, criou o projeto Maitá, Serra Madureira, Santa Luzia, foi para Cruzeiro do Sul e tal. E a gente tem aqui próximo o projeto Peixoto. O que é que aconteceu na sua avaliação? Que foi transformado em fazenda, a fazenda, as parcelas não deram a resposta necessária para a agricultura. Exatamente. Fizeram uma reforma agrária pela metade, ou talvez nem a metade. Quer dizer, achando que é só você distribuir lotes no meio da mata, sentar e colocar as pessoas lá com as suas malas e falar, a malária matou muita gente. Isso aqui ateu muita gente. A malária judiou demais. Foi um genocídio. Muitas famílias perderam seus filhos, seus pais. Foi uma coisa maluca. Genocídio na Porque não houve continuidade e até hoje esses projetos não foram emancipados pelo INCRA. Tanto que o próprio governo Temer, que a gente estava falando dele, tomou como política não fazer mais assentamentos enquanto não se regulariza esses antigos. Não se dê um título para as pessoas. E há um problema sério, porque ao longo desses anos todos, são 30, 40 anos de assentamento e tudo, as terras mudaram de mão, as pessoas venderam. E, pela lei, o INCRA tem que titular aquele primeiro que foi assentado. É mesmo. E não esse que é o dono hoje. Então, são entraves que têm que ser resolvidos. Né? E mais a aglomeração de lotes também, que foram, né, pessoas, um compra o outro, vai virando fazendinhas, ou fazendas até maiores. Tem que dar uma solução legal para isso agora, né? Encarar a realidade como ela é. E não ficar tentando buscar uma solução numa legislação ultrapassada para isso. Agora, a emancipação é importante e isso depende de uma ação de política pública muito bem organizada, e especialmente de assistência técnica para essas pessoas produzirem com eficiência. Você vê nos estados do sul-sudeste brasileiro pequenas propriedades. Estado como Paraná e Santa Catarina são estados de pequenas propriedades e que produzem muito. Tem uma qualidade de vida muito acima. No Rio Grande do Sul, você é dono de uma propriedade de 20 hectares e você é o latifundiário, né? Exatamente. Então, e aqui a gente tem essa dificuldade para as pessoas se emanciparem, né, com pequenas propriedades. Mas, mesmo assim, eu estava falando de um dado, só para completar, Osmir. A pecuária é muito criticada por ser uma atividade de grande produtor, ou uma monocultura, etc. Na verdade, a pecuária hoje no Acre, ela está altamente democratizada. Sim. Pra você ter uma ideia, na reserva Narciso, Chico Mendes. 76% das propriedades do Acre de pecuária tem menos de 100 cabeças. É mesmo. E 96% tem menos de 500 cabeças. 96% de 500 para baixo. Ou seja, só 4% acima de 500 cabeças. Então, ela é isto. Então, esses pequenos produtores são produtores de bezerros que são vendidos para os Quer dizer que a pecuária para o pequeno produtor é a sua poupança. É a poupança. É a sua cadeira de Mas às vezes é o que ele vive. Mas aí você usou uma expressão, ainda me referindo a essa palestra, que você veio aqui para o Acre muito jovem, né? Foi. Eu vim com 27 anos. Veio ter um Rajomã também, não? Você veio muito jovem. Aí você veio para cá. Eu não fui um Rajomã porque eu já vim casado. Pois é. Você veio para cá dizendo que aqui era a terra da oportunidade, ou das oportunidades. E, no entanto, você mostrou um desalento, dizendo que está havendo um caminho inverso da sua época de 27 anos. Uhum. E você veio para cá querendo a oportunidade, e hoje os jovens de 27 anos estão saindo por falta de oportunidade. Eu fiz uma palestra na UFAC, há poucos dias, para a turma de engenharia e veterinária. E falei para eles, olha, eu sei que na cabeça de vocês estão esperando pegar um diploma e fazer um concurso público. Porque isso é que eles estão esperando hoje. É a cultura. Essa é a saída para o estudante brasileiro, especialmente numa região como o Acre, que tem pouco investimento, que tem pouco desenvolvimento econômico e, portanto, pouco emprego, pouca oportunidade de trabalho. Por isso que eu disse que essas pessoas, a tendência dos nossos filhos ou nossos netos é fazer o caminho de volta. É verdade, isso é verdade. É uma realidade isso.
E gostaria de deixar claro também, porque provocou uma certa polêmica essa questão do fracasso do modelo, porque o modelo florestal preconizado como uma solução, que a floresta era a nossa grande solução, essa realmente não deu certo. Isso é uma realidade, não adianta a gente negar. Não deu certo. Pô, vai dar um dia, eu não sei. Acho difícil, porque é uma floresta complicada. Mas, por outro lado, houve no último governo, no atual, um esforço para diversificar a produção na área já aberta, saindo um pouco da pecuária e tentar construir novas alternativas econômicas. Nas áreas degradadas? Não só. Nas áreas introduzir piscicultura, suinocultura, etc. Né? E, algumas atividades diferentes. Houve política para isso, o governo tentou fazer isso. Houve erros, ocorrem mesmo, tal, é preciso corrigir os rumos às vezes, né? Como trocar o pneu com o carro andando, mas o fato é que o Acre tem essas dificuldades de você introduzir outros tipos de culturas pela falta de conhecimento técnico, pela falta de adaptabilidade de determinadas culturas. Então, o que se está fazendo hoje, como a logística muda, às vezes os mercados ficam mais acessíveis, você começa a introduzir outras culturas, como a questão da soja, do milho, e começa a avançar e precisa ter uma atenção do poder público para isso, porque eu acho que é importante. Se você quer criar peixe, quer criar porco, quer criar frango, você precisa ter subprodutos para fazer ração, produzidos aqui, para não ter que trazer lá do Mato Grosso como é hoje. Isso vai acontecendo aos poucos, né? Mas a minha preocupação é que nós ficamos engessados com esse 80% de reserva, com esses 12% de área aberta, onde não é possível fazer mais nada, e vendo que é pouco para quem quer fazer um grande investimento no Estado, para você atrair grandes investidores. Você pega Rondônia e vê o que está acontecendo com Rondônia. Essa semana o presidente americano, Trump, você viu o que ele fez, né? Pegou várias áreas que estavam de reservas e liberou, em nome do desenvolvimento econômico. Aí você vê, nós aqui ainda estamos pegados ao dogma, à irresponsabilidade, porque obrigar que se preserve 80% da Amazônia e continuamos a ser, antes era o pulmão do mundo, agora é o rim, né, do mundo, né? Rio voador, né? É o responsável pelas águas, todo o clima do mundo. A custo zero para o exterior é um absurdo, né? Até a Noruega parou de mandar o dinheiro para cá. Até a Noruega cortou. Eu não diria que é zero, é quase zero, né? Porque vem essas migalhas. É quase zero. Essas migalhas da Alemanha e da Noruega. É zero. Achando que vamos resolver o problema, não vamos. Vou perguntar para os dois. Até tem uma pergunta do João e da Maria. Sobre esses 80%, vocês pagam imposto? Paga imposto. Mas não é de vocês. Mas é o fiel depositário. O problema é o fiel depositário. Fiel depositário, qualquer coisa que aconteça Você tem que cuidar. O ITR não paga, da Reserva Legal. Mas você tem que cuidar daquilo, como se fosse o teu patrimônio. Quer dizer, você é responsável se houver algum tipo de degradação, algum tipo de problema. Você é responsável. Essa questão também do modelo econômico, né, que foi colocado. Você é obrigado a criar o filho dos outros. Né? É importante salientar, a gente tem, às vezes, o torcedor, o jovem, as pessoas, têm interesse em entrar no mercado, em comercializar. Agora, muitas vezes, as políticas implantadas são irresponsáveis. Hoje, quando a gente fala de MEI, microempresa individual, o nosso estado é o mais inadimplente do Brasil. Porque montou-se uma antena no centro da cidade, alguém passava ali, você quer montar um negócio? E aí foram se abrindo mês, e nós temos hoje uma inadimplência que é a maior do Brasil, nesse sentido. Então, o que falta são, aqui tem pessoas que têm esse interesse, o comércio ele pode desenvolver, nós temos mercado para muitas coisas aqui, né? O problema todo é que falta essa política que realmente oriente. Né? As empresas, o Sebrae tem os estudos, as empresas elas têm chegado à falência. E qual o nosso paradigma também é que todo mundo que abre um negócio quer vender para o governo. Ou ele quer, sei lá, fazer algum... Mas, Alex, permita-me. Eu e Narciso, não olha assim, não me compare a você. Nem me critique. Cuidado na comparação. Durante a Constituinte, crítica, durante a Constituinte, para atenuar os desequilíbrios regionais existentes no Brasil, e havia um discurso malandro de que
enquanto o Norte e Nordeste forem empobrecidos, o Brasil jamais será uma grande nação. Criou-se os fundos constitucionais para atenuar esses desequilíbrios regionais. Esses fundos constitucionais eram para os setores inicialmente produtivos, não era nem para o comércio no início. Era só para o setor produtivo, exatamente. não é verdade? É verdade. Depois criou-se também para o comércio, que eram juros subsidiados, sim, né? E que admitia um certo grau de risco, né, Odmir? Sim. Porque era de Admitia. empreendedores. O que aconteceu da aplicação desse recurso? O problema todo, o recurso... Eu, inclusive, fui um dos coautores disso aí. O recurso ainda existe. Mas hoje esse recurso que serviria para o desenvolvimento, e aí, como ele me falou, o seu Narciso, hoje os bancos que têm esse recurso, eles tratam esse recurso como recurso de mercado. Com aquela burocracia, com garantias. E está mais caro o preço, FNO hoje do que a taxa Selic. Exatamente. É isso que ele está falando, o preço está muito alto. O menor juro que o banco está oferecendo hoje é 84, não sei, o FNO, mas o FNO é totalmente inacessível. O empresário que pegou um recurso agora há pouco tempo, crendo na economia para poder investir, ele agora está fadado a fechar as portas porque não consegue honrar. Aí a senhora... Narciso. Só um minuto. Aí a senhora, dessa expressão, me lembra novamente Roberto Campos. Aí a diferença entre recurso e riqueza. O recurso é uma riqueza estática, parada, improdutiva. Né? Então, o dinheiro do FNO pode estar sendo improdutivo porque não está produzindo riqueza, não está sendo investido. O mesmo exemplo serve para a floresta, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Mais ainda. Mais ainda. Mais É um ainda. recurso, mas não é riqueza. É o maior recurso da natureza e a floresta. Mas não é riqueza. Mas não é riqueza. Pelo contrário, é pobreza. Porque é diretamente proporcional. Quanto mais floresta, mais pobreza. Isso no mundo todo, não é aqui não. É a Europa. No mundo todo. É a Europa inteira. Você fala, mas a floresta tem seus valores subjetivos. A fotografia é bonito, manutenção do clima, sei lá, das chuvas, etc. Quer dizer, coisas que são contestáveis, mas vamos tomar como verdade, né? Mas mesmo assim, então, quem vai pagar por ela? Quem tem o benefício do clima, que essa floresta mantém, quem tem o benefício da chuva, que essa floresta cria ou faz, quem tem a floresta teria que receber alguma coisa. Se fosse tão boa assim... Então, ou senão nós estamos condenados a ser os salvadores do mundo. Eles não teriam mas preservado pobres. a deles. Por que eles não preservaram a deles? Pois é. Os países europeus, Vamos americanos... supor que eram etc. outros tempos e tal, não se pensava no clima, no aquecimento global, que está aí, é outra discussão. Outra discussão polêmica, exatamente. Mas, de qualquer forma, se nós temos essa riqueza tão importante para a humanidade, alguém tem que pagar por ela, porque nós não podemos salvar a humanidade com o clima, etc., Vivendo na miséria. Sem nenhum custo, né? Eu mesmo me proponho, se bem pago, fazer o papel de guarda florestal. Quem sabe? Não, tu está muito idoso pra Você isso. já foi guarda rodoviário? Mas hoje a gente está muito idoso para essas coisas. Ô, mas fica em Narciso, casa. Osmir, eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui. Eu estava percebendo, a gente fala muito na questão burocrática e desse engessamento de tudo. Eu me lembro, Narciso, da Constituição de 88, foi estabelecidos os fundamentos para que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, que veio depois, que criasse as agências reguladoras, porque seria a diminuição do Estado na economia e as agências iam permitir que a iniciativa privada e tal. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje não é consequência da Constituição de 88? Não, nada a ver. E eu vou dar um exemplo. Aqui. Isso aqui. Celular. Meu amigo, no passado, e aí é que eu sou a favor da privatização mesmo, no passado o telefone era um bem que ia para a declaração de imposto de renda até. Você para conseguir um telefone, você levava 2 anos até numa fila. Uma fila. Era um absurdo de um aparelho. Um absurdo. Hoje as empresas operadoras dão de graça. Desde que fidelize o cliente. Fideliza o cliente, não sei o que tem mais lá. Isso é da modernidade, é da privatização e de algumas aberturas que foram feitas por alguns governos. A Constituição, na área econômica, ela pecou, e aí me saiu do razão Narciso.
Ela pecou porque ainda pegou um modelo um tanto quanto estatizante. Do regime militar, né? Ainda oriundo de um... Porque nós temos que entender o seguinte, a Constituição ela foi feita num momento muito delicado. Quando você saía de um regime forte... Ditadura Ela mesmo. teve uma alta influência daquele momento. E foi né? influenciada, inclusive na questão de preservação dos bens econômicos e tudo. Então, é para perdoar. Me dê a palavra aí, por favor. Tá bom, agora... Na Espanha, depois do franquismo, foi feita uma Constituição também baseada no mesmo espírito. Olhando para o franquismo. 38, né? 1938. Em Portugal, a Revolução dos Escravos, a mesma coisa. Só que eles buscaram corrigir aquelas manias, aqueles vícios do regime autoritário, a lembrança. Só que no Brasil nós fizemos uma Constituição, e daí eu sou um crítico da Constituição, que a nossa Constituição, só para tu ter uma ideia, para cada vez que é escrito a palavra, 17 vezes que é escrita a palavra direito, existe um dever. Quando os deveres e os deveres deveriam ser pratos de uma mesma balança equilibrada. É por isso que a nossa Constituição não está dando certo. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela audiência e por esse debate aqui muito gostoso. Nós vamos encerrar o programa agora com um fato que marcou a semana e que chamou a atenção de nossos entrevistados e nossos debatedores. Começar com o Alex. O que é que chamou a atenção? O que é que você quer expor aí? Você tem 30 segundos, Alex. Rapidamente, eu queria colocar só a retomada mínima do emprego, que para o comércio é algo maravilhoso. O emprego ele tem sido retomado, não é algo eufórico, que cause euforia, mas que alegra o comércio, porque nós precisamos de pessoas para consumir. Emprego, tá vindo aí. Narciso? Olha, são tantos fatos. Nacionais e internacionais. Para mim, o mais preocupante de todos, Osmir, é que nós não temos mais um poder legislativo. As leis do Brasil estão sendo criadas, reinventadas, rasgadas a Constituição pela própria Supremo Tribunal Federal. Para mim isso é um desastre. Essa semana mesmo, estão agora decidindo se um juiz de primeiro grau pode mandar prender um deputado. E vai acabar mandando prender mesmo. Vai, o Supremo vai acabar mesmo prendendo. Aí eu quero ver um dia chegar um juiz aí, mandar prender os 24 deputados da nossa Assembleia e ficar preso. Mas em homenagem ao Açoeiro, então é o segundo que eu sou fato. um apaixonado pela agricultura e a pecuária também, acho que tudo, eu vou reproduzir aqui uma frase que um caboclo, um Zé Ninguém da vida, um sem nome, disse que se o campo não planta, a cidade não toma café, nem almoça, nem janta. Quase um poema. Osmir. É preciso que a população brasileira entenda que a reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional é uma necessidade nacional. Nós precisamos, não é prejudicar ninguém porque vai ter lá aqueles tempo, né, que permite aproveitar quem já está no serviço. Mas a Previdência, do jeito que está, ela não pode continuar. Senão, não vai ter dinheiro para pagar. Isso é uma discussão ampla, mas é preciso entender. Mas, em homenagem aos nossos dois, que são representantes de empresas, o Roberto Campos dizia o seguinte, viu, Narciso? Eu até repetir, eu acho que isso aqui, empresa estatal ou empresa privada é aquela que é controlada pelo governo. É verdade, não é? A empresa estatal é aquela que ninguém controla. Açoeiro, diga aí o que é que é. Me roubou um pouquinho do meu encerramento, que era sobre a importância da reforma da Previdência, e eu acho que ela está começando a caminhar para um lado bom. Até a semana passada era totalmente inviável, parece que começa a clarear um pouco. Mas eu acho que o importante dessa semana foram a queda da taxa Selic, mais uma vez, o comportamento do emprego que o Alex falou. Quer dizer, eu acho que a economia brasileira, de um modo geral, mostra sinais de revigoramento para o ano que vem. Eu acho que isso nos permite ter um certo otimismo com o ano que vem, embora um ano eleitoral complicado e tal, mas eu acho que na área da economia, eu acho que o país começa a caminhar por um caminho mais sólido.
E aqui no Acre, eu continuo, quero deixar uma mensagem positiva, que eu continuo acreditando que o Acre tem seus potenciais, basta que a gente saiba explorar isso adequadamente, saiba ter uma discussão sem preconceitos, sabe? Sem discriminação, mas uma coisa bem madura, porque nós já temos elementos e fundamentos técnicos que podem introduzir outros tipos de culturas e valorizar sempre a pecuária, porque a pecuária vai ser sempre o nosso carro-chefe. Não adianta querer dizer que não, porque a pecuária vai ser, ela que tem uma vocação extraordinária, ela só está melhorando. Agora com esse negócio da fitosa, que vamos ser sem vacinação, eles já estão habilitando os frigoríficos para exportação agora, que já foi autorizado num acordo com o Peru. Ou seja, são coisas que vão acontecendo e que nos levam a acreditar. A gente investe, todos os meus investimentos são aqui nesse estado e é aqui que eu escolhi para morar, que eu gosto de trabalhar e acredito muito no negócio que eu faço. E estou aí investindo agora em atividades de agricultura, que não é fácil você pegar um pecuarista e fazê-lo virar agricultor, é investimento pesado, mas é por acreditar na terra, na produção, né, que eu faço isso com muito orgulho e com muito amor. Ficamos por aqui, para mim não passar batido, eu tenho uma... Já falou? Já. Eu tenho uma frase que eu me lembrei eu era adolescente ainda, jovem, né? E uma propaganda do governo João Figueiredo, que tinha do Ministério da Agricultura. Plante. Plante que o João garante. Obrigado, boa noite.